com ele. Daniel saw it, said 10,000 times 10,000 ministered to him. Daniel viu isso e disse: milhares de milhares o serviram. Now, if you watch the scripture there in Daniel, Agora observe as escrituras ali em Daniel. judgment was set, and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. I remember, Agora recorde, when he come with his bride. quando ele veio com sua noiva. The wife ministers to her husband, A esposa assiste a seu esposo. and 10,000 times 10,000s of thousands minister to him. E milhares o serviram. Judgment was set, and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. And another book was opened, which is the book of life. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Not the bride at all. Não a noiva, de modo algum. She's done gone up and come back. Ela já subiu e voltou. And standing there in judgment of those generations that refused the gospel message. E está de pé ali no julgamento daquelas gerações que recusaram a mensagem do Evangelho. Amém, amém. Deus abençoe. Salmo 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Senhor Deus, que cada um aprenda a invocar o Senhor nos momentos de dificuldades, de lutas, porque é uma promessa que o Senhor não falha. O Senhor nos atende quando nós te invocamos no dia da angústia e temos sempre que te glorificar. Fale conosco mais esta vez. Como sempre, precisamos de Ti. Como mortais, carecemos do imortal, porque o que nos alimenta agora, Senhor, não é nenhum mortal. Estamos alimentando do imortal Filho do Homem, Jesus Cristo. Estamos sendo alimentados por Sua palavra. Fale conosco para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Saindo da vontade do Senhor. Nós temos passado aí por alguns homens que sofreram, temos na Bíblia homens que sofreram juízo, porque algo que fizeram estava incorreto, desagradou a Deus, e cada um pagou o preço daquilo que praticou. Isso até hoje, cada um de nós pagamos o preço. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Queira ou não, tem que pagar o preço. Quando está semeando, pode achar muito bom, mas depois paga o preço. Davi semeou, e quando semeou teve grandes problemas? Não, quando semeou foi bom, foi prazer, mas na hora da colheita foi problema. Então, nós devemos aprender com o sofrimento de outros, com a surra que outros levaram, para que nós mesmos não venhamos apanhar, como eles apanharam. Se a gente notar o sofrimento dos outros, e por que sofreram, por que pagaram preço tão alto, então vamos nós chegar nossa vida no lugar. Amém? Estudamos também a vida de Noemi, pagando o preço por sair da terra e depois perdendo esposo, filhos, ainda que salvando uma vida, mas da alegria, do gozo, da verdadeira adoração que estava em si, daquele prazer de adorar, restou amargura para ela. São momentos difíceis. Abraão, Deus o chamou, tirou da sua terra, tem que sair da terra, da sua parentela. Tem hora que pensa que Deus não gosta dos parentes, né? É que o eleito, ele tem uma fé que ninguém pode imitar e ninguém pode ajudar. Mas se ele não ouvir Deus, então ele vai ter que pagar o preço. Porque não ouvindo a Deus, logo ele não pode ter a fé que Deus quer que ele tenha. Então o que Deus tem que fazer? Tem que fazer ele pagar o preço, porque ele é de Deus. É bom a gente saber que a gente é de Deus. Se não é de Deus, você vive de qualquer jeito. Mas se você é de Deus, tem leis, tem exigências, que Deus exige. Você é dele. Se você é filho de ninguém, ninguém preocupa com você. Mas se você for filho de alguém, esse alguém é obrigado a preocupar com você. Se interessar, por que você está chegando tal hora em casa? É uma filha, um filho. Por que chega essa hora? Chegou tarde até do trabalho. Por quê? Tem alguém que interessa por você, porque você pertence a alguém. Então a gente tem que ficar satisfeito porque a gente pertence a Deus. E Deus
Deus quer saber. Ainda que ele sabe tudo. Ele sabia tudo e ele ficou lá no jardim gritando: Adão, Adão, onde estás? Irmãos, isso é força de expressão profética. E quando Moisés foi inspirado a escrever a Bíblia, pois Deus sabia onde Adão estava. Para que gritar? Então Deus faz certo papel como homem, para que todos nós venhamos aprender. Ele podia ter ido direto no Adão e Adão escondido, e Adão assustava. Não, ele chamou: Adão, Adão, onde tu estás? Não estava fácil para ele responder, não. Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas quem te fez saber que você está nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Aí começa a passar para o outro, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa que é a culpada. A mulher que o Senhor me deu. Ele não percebia que é a mulher que foi tirada dele mesmo. Isso daí é a natureza sua mesmo. A minha mulher fez eu fazer isso. Minha mulher não quer que eu faça isso. Adão também estava nessa condição. Minha mulher não tem nada a ver com mulher. A questão é sua natureza mesmo, que é assim. Eu disse para você não fazer isso e você fez. Pode vir mulher, pode vir igreja, pode vir pastor, pode ser quem for. Não pode te mudar, porque Deus, que é seu Pai, já te deu uma palavra, já te deu uma lei e já te refugiou de trás da palavra. Você pecou porque saiu de trás da palavra. Ali era o único refúgio. Se você não comer do fruto, você vive. Mas se você comer, você morre. E vai exatamente e come do fruto. Aí paga o preço. Este é o preço que, além de Adão estar pagando, nós todos estamos pagando. Não foi só Adão. Cada um que nasce, porque veio igual a Adão, fez a mesma coisa, comeu do fruto. Por isso você não tem que reclamar do casamento. O casamento é um fruto. E você casa porque você come do fruto. Isto aí é bíblico. E depois não tem que reclamar. Tem que viver segundo aquele fruto. Por isso, quando a mulher errou e desejou outra coisa, que foi exatamente a serpente, ao invés do marido, Deus lhe deu uma sentença. É a sentença que Deus dá. O teu desejo será para o teu marido. Isto é, você teve um desejo aí que foi para a serpente. Agora já estou implantando outra lei. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Bom, tudo isso faz parte, saindo da vontade de Deus, saindo da vontade do Senhor. Se Deus tem uma vontade, nós queremos cumprir sua vontade. Cada coisa que nós fazemos, um negócio que é feito, temos que ver se Deus está naquilo. Você vai vender, você vai comprar, você vai orar a Deus. Você coloca alguns empecilhos para você ver se Deus quer que você faça aquilo. Porque tem hora que você não coloca empecilho. Você faz de tudo para ajudar. É como um namoro. Coloca um empecilho para ver se aquela moça gosta de você mesmo. Mas começa a oferecer-lhe coisas. Mas coloca empecilho. Menina, você quer casar comigo? Eu não tenho nem onde morar. E ela vai pensar. Mas você quer casar comigo? Eu vou fazer de tudo. Isso é no namoro. Essas coisas se fala mais no noivado, que vai fazer de tudo. Mas no namoro é prova. Você vai casar comigo? Você pensou bem? Você já viu o que eu sou? Eu sou nervoso. Uma hora eu posso te pegar. Não. E quando está namorando, aquela benção. Tudo trata com mimo, aquela coisinha assim. E depois que casa. Ô José,
Não, antes você, quando eu te chamava, você não respondia assim. Oi, bem. Agora, mas também a forma de você chamar. Ele também responde da mesma forma. É que as pessoas vão perdendo aquilo. Então elas querem ganhar os outros, mas como político, fazendo oferta e não cumprindo. É muitos casamentos e namoro é feito assim. É oferta que se faz, depois não cumpre nada. São os políticos casamenteiros. Isso depois dá um trabalho. Agora você acha, se uma filha minha me desobedece, não faz o que eu quero, o rapaz um dia chega e diz: Osmar, eu quero casar com a sua filha. Você sabe que ela é desobediente? Oh. Não, eu vou enganar ele para poder soltar uma bomba na mão dele. Não, você sabe, ela não obedece pai e mãe. Você acha que ela vai te obedecer? Oh, mas ela me ama tanto que a minha ela vai obedecer. Ela te ama tanto, você vai ver depois de casar. Então, já vou te avisar o que é. É casar com filha de pastor, filho de pastor. Então pensa que é alguma coisa, tem que pegar e abrir o jogo para eles. Você conhece isso? Isso daí faz 20 anos que eu estou tratando desse rapaz e dessa moça. Não é fácil. Eu porque sou pai, então eu levo eles até o fim. Você tem coragem de levar isso daí até que a morte os separa? Não, eu levo até a primeira briga, a primeira discussão, o primeiro problema. Certo? É o que leva. Mas também a gente não vai enganar, não. Vai enganar. E Deus também não engana. O que você pensa que Deus engana? Deus pegou Jó, falou para Satanás, olha que Satanás estava dando umas passeadas pelo céu. Deus falou assim: você viu o meu servo Jó lá na terra? Você viu quanto que ele é íntegro, puro, reto de coração? Você acha que Deus ia dar um testemunho desse homem não prestasse? Não. Deu testemunho de Jó e Satanás disse: por certo, tu dá tudo para ele. Tira o que ele tem para ver. Vai blasfemar de ti na tua cara. Deus diz: vai então, faz isso com ele. E foi mesmo, Satanás foi. Satanás gosta quando Deus solta um que não é dele na mão dele, mas ele dá uma surra no indivíduo. Ele bate até. Das primeiras coisas que chega onde Satanás mexeu mesmo foi nos filhos. Os filhos estavam numa festa. E aquele homem, Jó fazia oferta por ele, para a família, dizimava por ele, pela família. E agora os filhos estavam numa festa e os pais em casa. E tudo na casa do irmão. Daqui a pouco a casa cai. Mata os filhos. Aí chega, sempre tem aqueles que levam notícia. Né? Chegava Jó, seus filhos estavam todos regozijando, e de uma hora para outra a casa caiu em cima deles. Matou todos eles. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é a mesma coisa de dizer: vai-te, Satanás. Agora, você pensa que é fácil isso? A casa caiu em cima dos filhos? Você fala: o Senhor deu, o Senhor tomou? Não. Isso daí o homem, porque Deus já tinha testificado dele, e o homem era aquilo mesmo. O homem era aquilo. E você sabe que ele foi só perdeu ovelhas. Foi perdendo. Por final, só ficou ele e a mulher. E uma mulher ranzinza, você sabe que as velhas ranzinzas, assim. E a doença pegou nele, e interessante que na mulher dele não. A doença pegou foi nele. O diabo tinha vontade de pegar, era nele. A mulher de Jó é só conhecida como a mulher de Jó, mas Jó é conhecido por Jó. Mas a mulher de Jó. E o interessante é que
Deus ainda permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Tirou tudo. Agora tirou a saúde dele. Não podia dormir com a mulher dele mais. Tinha que ficar deitado na cinza, revolvendo na cinza, e com um caco de telha rapava os bichos. Tem hora que nós lamentamos por pouca coisa, o homem estava rapando bicho do corpo assim com um caco de telha. A mulher amaldiçoava ele e dizia: morra, velho. Ele disse: tu falas como uma doida. Ele sabia o que ele estava passando. Os amigos vieram e falaram dele. Você não pode estar certo. Se você estivesse certo, não podia estar na situação que você está. Os amigos. Quer dizer, ele não tinha apoio de ninguém. Não tinha apoio da mulher, porque é a costela dele. Já não tinha apoio da mulher, filho. Os filhos já tinham morrido, gado tinha morrido. Tudo acabou. Agora sobrou só aquela velha ranzinza. E ele pegou firme, e Deus depois restaurou para Jó tudo que ele perdeu em dobro. Deus restaurou. Agora o homem permaneceu na vontade de Deus. Era um homem que Deus conhecia e podia dizer: vai, Satanás, toca nele. Nem tirando a saúde dele, o diabo não ganhou nada, nem um pouquinho. Isto é o que Deus faz com muitos eleitos. Agora vamos pensar em saindo da vontade do Senhor. Você sabe, Jonas era um profeta. Eu vou falar aqui de profeta, que eu tenho um parágrafo do profeta e tenho do rei Davi. Para falar o único lugar provido por Deus para adoração, 41. Agora você encontra com o Jonas e Deus manda ele ir pregar. Quem diz que Jonas queria ir pregar? Que ele sabia, eu vou lá, prego, o povo muda de coração mesmo, o senhor pega e não destrói a cidade nada. Então é por certo. Será que mesmo você pregando e o povo aceitando que você prega, se você quer que eu acabe com a cidade? Tem hora que a pessoa pensa errado. Então, o que Jonas pensou foi nisso. Eu vou lá, prego, você vai lá e prega para eles que eu vou destruir a cidade. E Jonas pensou, eu vou lá, prego, eles arrependem, o senhor não destrói nada. Quer dizer, eu fico aí. Então eu vou para outro lado. Aí começou saindo da vontade do Senhor. Vai para Nínive. Na hora de comprar passagem, já comprou para Tarsis. Vai para outro lugar, outro rumo. E tem hora que a pessoa pensa que ela está livre. Vamos nos livrar. Deus mandou, mas vamos livrar dessa vez, porque eu vou pregar ali, sei lá o que acontece com esse povo, e Deus depois não mata esse povo, é coisa nenhuma, porque eu destruí uma cidade. Não é fácil crer, não. E ele fugiu para outro lugar. Mas o homem não tem sossego. Se você sai da vontade do Senhor, você não tem paz. É como essa mensagem. Se eu largar de mão dessa mensagem, eu nunca mais tenho sossego na vida. Tem paz na vida. É uma mensagem que os outros não entendem, só o eleito entende. Mas se eu largar dela, vai ser pior para mim, porque eu não vou ter paz na vida. Minha família vai sucumbir por minha culpa. Meu trabalho depois não vai para frente por minha culpa. Meu patrão não vai para frente por minha culpa. Eu serei culpado de tudo. Jonas era o culpado de tudo. E pegou um barco, o navio vai para Tarsis. Mas Deus mandou você ir para Nínive. Como é que você vai para Tarsis? Aí Deus começa a trazer o apuro para todo mundo. E aquele povo também era religioso, irmão. Aquele povo estava dentro do barco, era religioso. Não era só o Jó. Perdoe, o Jonas. Ele era povo religioso, o povo era temente. Eles temiam a Deus.
Eles procuraram jogar toda a alimentação possível que eles tinham dentro do navio para não afundar. Mas o problema não estava em nada que está dentro do navio, nenhuma alimentação. O problema está num homem. Um homem afunda o navio. Um homem fora da vontade de Deus afunda o lar, afunda o navio, afunda o patrão, a patroa. Se o nosso patrão aqui na terra soubesse que nós estávamos fora da vontade de Deus, ele já dava uma examinada. Você está bem com Deus? Você é crente, senhor? Mas você está bem com Deus? Você dizima, você paga as suas ofertas tudo direitinho lá na sua igreja? Ah, se o patrão perguntasse isso daí. E você dissesse, não, eu ainda não vou te dar emprego, não. Porque ó, vai cair maldição em cima da minha empresa. Vai ficar mal para mim também. Não vou. Se Jonas tivesse falado ali, antes de sair, ele já dava um jeito nele. Falava, rapaz, então você não entra nesse barco aqui, não. Você desobediente, vai atrapalhar a sua vida e atrapalhar a nossa também. Mas como já estava lá no meio do mar, e o barco começa a afundar. E eles começam a jogar as coisas fora. Aí Jonas teve que confessar. Não é isso não, pode parar. Para de jogar as coisas fora, joga eu. Eu sou o problema do barco. Tem hora que o marido não reconhece que ele é o problema da casa. Outra hora a mulher não reconhece que ela é o problema da casa. Se tirar eu de cena, vai mudar, vai melhorar isso daí. Eu sou o problema da casa. É só eu chegar ali, consertar a minha vida, pronto, o lar melhora. Temos que consertar a vida. Consertou a vida, ou a Bíblia mente. E a gente sabe que a Bíblia não mente. Então é eu mesmo, o problema é Jonas, o problema é Osmar, o problema é você. E Jonas teve que falar, me joga fora do barco, que o barco não afunda. Eles oraram a Deus. Nós vamos fazer isso, mas que não sejamos culpados. É Ele que está pedindo para nós jogar ele fora. E cataram o Jonas, e quem sabe fizeram um balancinho dele ali. Vamos lá. E Deus preparou outro barco para ele. Um grande peixe, abriu, já acabou a boca aberta. Aqui jogou, o peixe já engoliu. Aí começa a aflição de um homem que corre da presença de Deus. Um homem que foge, mas um homem sincero, mas que foge da presença de Deus. E agora é hora dele começar a pagar. E o próprio peixe não dava conta de digerir o Jonas. Que profeta duro. É hora que não vai, filho, não vai. E é provável que soltava aquele caldo verde, aquelas guelras em cima dele assim, e aquilo descia, amargava para todo lado dele, e a baleia dava uma virada no estômago assim, e o Jonas revirava lá dentro, sofrendo aquele amargor, e não virava alimento para a baleia. Ela não teve o prazer de comê-lo, porque Deus precisava dele. Eu falei para você ir pregar em Nínive. Você foi para Tarsis. Agora eu arrumei outro meio de te levar para Nínive. Olha, aquele peixe deu o que tinha. Com um alimento indigesto na barriga. Você sabe o que você faz? Você peleja, você está passando mal. E aquela baleia deu o que tinha. E era Deus direcionando o peixe. Leva meu servo lá. Mas ele não vai numa boa, assim como ele estava dormindo lá no barco. E o navio afundando, e ele numa boa. Não vai assim não. Ele vai, mas com guerras em cima dele. Que caldo verde amargo para poder dissolvê-lo. E não tinha jeito. Mas vou levar no lugar. Quando chegou em Nínive, como que a baleia sabia? Já chegou na praia de Nínive. Ela só abriu a boca, cuspiu ele lá na praia. Sai aquele homem todo molhado.
e tem que pregar. Eu não posso nem contar a história de Jonas, porque ele foi difícil até no último momento. Ele foi difícil. Mas que Deus usou dele, e a cidade se arrependeu, e Deus não destruiu nele. Era esse medo que ele tinha, do povo arrepender. Mas graças a Deus, se pregamos essa mensagem, e o povo da mensagem arrependesse, e Deus não destruísse eles, Deus pegasse eles e levasse tudo no arrebatamento, seria uma grande bênção, né? Seria uma grande bênção. É que hoje não é Jonas mais, hoje não vai acontecer isso. Hoje ele é juiz. Então, quando você rejeita, você não rejeita mais como há 2000 anos atrás rejeitou Jesus, bateu nele, cuspiu nele, arrancou a barba dele e tudo bem. Não, hoje não. Hoje você fala uma palavra contra, você vai pagar, porque hoje ele é juiz, ele não é advogado. Ele é juiz, ele saiu do trono de misericórdia, ele saiu do posto intercessório. Então agora não abusa dele, não critique da sua mensagem, da sua palavra. Não tem um que critica que fica bem. Vai mal a sua igreja, fica frio a sua igreja, pastor não tem mensagem mais para pregar, a coisa fica feia. O povo se alimenta de qualquer bolota, porque eles não têm mais como exigir uma mensagem de sabor, porque a mensagem de sabor é os trovões revelados, é os selos abertos, é o novo nome, isso é que dá sabor. Quando tudo é novo, é que dá sabor. Deus pegou e nos deu uma Bíblia nova, isto é, uma Bíblia revelada. Aquilo que você não sabia, ficou sabendo, é isso que Deus te deu. Agora pisa nisso para você ver. Não pense que agora Deus vai mandar um peixe, vai pegar você numa aflição, depois jogar você numa boa ali outra vez, e você vai continuar ainda com problema. Deus fez isso com Jonas, com o profeta lá atrás, e para tudo, quando ele estava numa boa, dando graças a Deus, numa sombra e um dia quente, Deus manda um bichinho lá cortar a raiz da planta. Aí secou tudo outra vez, ficou com a cabeça no sol. É hora de arrazoar, de falar outra vez. Certo? Como pode? E Deus usa cada meio para trabalhar. Então eu estava olhando só isso daqui, que Davi também foi um homem desse tipo. Você sabe que Davi era um rei. Irmão Branco diz aqui, notem, pois, que Davi, sendo ungido e tendo ainda a unção, saiu da vontade do Senhor. O homem era ungido, ele tinha unção, mas ele saiu da vontade do Senhor. Com a unção que ele tinha, ele achou, sou rei, eu sou ungido, foi Deus que me ungiu agora. Eu não sou como Saul, que o povo pediu. Eu não, eu sou um rei que Deus quis, segundo a vontade de Deus. Bom, agora eu quero ver você permanecer na vontade de Deus, Davi. Você viu isso que Deus te escolheu, foi a vontade dele, e Saul foi a vontade do povo. Mas agora, se você foi a vontade de Deus, eu quero ver você permanecer naquela vontade. Tem hora que o difícil é isso, moço. Você ora um pouquinho, Senhor, muito obrigado, porque ninguém tem a luz que o Senhor deu para nós. Que coisa tremenda. Selos revelados, trovões, novo nome. Muito obrigado, Senhor. Isto é, sua vontade, foi sua vontade fazer isso por mim. Amém. Aí depois, eu quero ver eu permanecer nessa vontade que ele teve de me dar essa luz. Essa vontade que ele teve de revelar esta palavra. Era como revelar, a Bíblia era só nos dias da voz do sétimo anjo. Deus não podia fazer para mais nenhum homem. Deus ficou preso em si próprio, em si mesmo. Ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, e apareceu Lutero, foi muito bom, rompeu com a católica, apareceu Wesley, foi muito bom, rompeu com todas as igrejas do dia, apareceu os pentecostais, fizeram um grande trabalho, mas não é ele ainda. Aí veio o ministério do profeta, na primeira e segunda etapa, e ainda não era ele ainda.
tinha que ser a terceira. Mas a voz do sétimo anjo, se o povo pudesse entender. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aí o irmão Branham vem e diz, não quando principia o ministério, mas quando declara a sua mensagem. Ele, quando estava principiando o ministério, era uma coisa, chamava a atenção do povo, mas quando ele declarou a mensagem, aquilo era Deus dizendo, agora sim, agora eu cumpro o que eu prometi, eu revelo os mistérios para esta pessoa. É nos dias da voz do sétimo anjo, e nem nos dias quando ele foi chamado por Deus, que ele colocou a pedra fundamental no tabernáculo Branham, e Deus falou para ele, faz um trabalho de um evangelista. Deus falou para ele. Agora, ele colocou aquela pedra fundamental lá no tabernáculo Branham e fez o trabalho do evangelista. E ficou fazendo esse trabalho até 63. Quando começou, março de 63, aí que ele foi fazer o outro lado, que Deus quis, que Deus o chamou. E não é fácil, meu irmão, minha irmã, sair da vontade de Deus. Tem que ser agradecido, porque não é fácil cair na vontade de Deus, na graça de Deus. Você caiu na graça de Deus. Como pode? Anás e Caifás não caiu na graça de Deus. A samaritana caiu. Eram pessoas ruins daqueles dias. Mau caráter a samaritana, a Maria Madalena. Enquanto que Anás e Caifás não eram mau caráter, eram religiosos, mas não tinham a revelação daquilo que Deus estava fazendo naquele dia. E uma samaritana, uma mulher pecadora, que já tinha vivido com 6 homens, agora encontrou com o Messias e disse, vejo que tu és o Messias. Tu és profeta. Aquilo estava dentro dela. Por que o Anás não olhou para ele e falou, ô minha congregação, vem cá, olha, esse homem aí, Jesus Cristo, profeta de Nazaré. Isso que é profeta. Vocês estão vendo? Eu sou sacerdote, mas esse daí é profeta. Vamos todos para a reunião dele. Mas nunca, filho. Mas nunca. O Anás e o Caifás apontavam o dedo. Olha, se vocês andarem com esse homem chamado Jesus, ele tem Beuzebu, o maioral dos demônios. Interessante que a samaritana diz, tu és profeta. Agora ela caiu na graça de Deus. É bom ser assim. Por isso não chega diante de Deus com espírito religioso, que uma coisa nojenta é um espírito religioso. Que o espírito religioso não tem misericórdia do outro. O espírito religioso, ele tem aquele espírito religioso para si, que é tão tremendo, que o outro você só está mandando ele para o inferno. Então Deus odeia esse espírito religioso que as pessoas carregam. O que nós precisamos é saber que a graça foi que nos salvou. Não fizemos nada. Por isso, se eu fizer muita oração e depois de encontrar graça em Deus, eu vou contar testemunho o resto da vida que eu fiz isso. Mas Deus quer te pegar quando você não faz nada. Você vem talvez fumando, bebendo, mentindo, adulterando, aí você creu na mensagem, Deus pega, te muda, te transforma, você não tem de que jactanciar, você não tem que exaltar, você só tem que dizer, olha, Deus gostou de mim, não sei porquê. Não sei porque Deus gostou de mim, eu vivi uma vida errada e Deus me amou e me tirou da vida errada. É isso que Deus quer. O resto da vida você vai ficar dizendo, muito obrigado, Senhor, porque eu nunca tive nada que te agradasse. Tudo que eu tive foi uma vida ruim, testemunho ruim. O Senhor me buscou lá no mundo. É por isso que Deus não pegou os religiosos dos dias de Jesus. Deus não pegou, porque eles achavam que eles eram alguma coisa. E aí Deus começou a dizer assim, olha, vocês estão desprezando as prostitutas, os ladrões? Destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E Deus pegou e fez mesmo. Pegou aquelas pedras onde eles tropeçavam, samaritana, Maria Madalena, Zaqueu, Mateus, ladrão da direita. Deus pegou todas aquelas pedras e fez deles filhos de Abraão. Enquanto que aqueles crentes daquele dia foi tudo para o inferno.
com aquele espírito religioso que eles viviam. É um espírito religioso que exalta a si mesmo e não dá a mão para ninguém. Agora, Deus já fez tudo isso por nós. Nós temos que reconhecer, o povo deveria reconhecer que essa mensagem é o estender da mão de Deus. E se você não conseguir crer nesta mensagem, viver esta mensagem, não fale nada dela, fique quieto, é melhor. Não fale nada, porque essa é a vontade do Senhor. Se você sair desta palavra, desta revelação, a vontade do Senhor, você perde. Porque esta daqui é a vontade do Senhor. E como sair da vontade do Senhor? A vontade de Deus era que todos se arrependessem, diz São Pedro. Que todos chegassem ao arrependimento. Mas ele sabe que eles não chegam ao arrependimento. Mas o desejo de Deus é isso. E o nosso desejo tem que ser esse também. De que este povo da mensagem da primeira e segunda etapa chegue ao arrependimento. Agora, arrepender de quê? Ele diz, nós vamos arrepender de quê? Vocês têm que arrepender de ter blasfemado contra a terceira etapa, de que o Cordeiro saiu do trono, que tem um novo nome, Cristo tem um novo nome. Você tem que se arrepender. O que precisa é arrependimento. Então aqui nós temos um Davi, saiu da vontade do Senhor. Se eu for contar a história de Davi também não dá tempo. Mas você sabe como Davi saiu da vontade de Deus. Ele sabia muito bem que aquela arca que era a presença de Deus em Israel só podia ser carregada nos ombros dos sacerdotes, dos levitas, e mais ninguém. Aí Davi saiu da vontade do Senhor, porque ele era rei, era ungido. E quando a pessoa é ungida, ela pensa que pode fazer o que dá na cabeça. Olha, eu sou ungido, eu posso fazer. Não, se não estiver de acordo com a Bíblia, não faça. Se não estiver de acordo com o que o profeta revelou, não faça. E Davi, ele não foi examinar o que Moisés falou, o que Moisés escreveu, que a arca era para ser carregada só nos ombros dos levitas. E Davi diz, não, nós vamos facilitar tudo para vocês agora, que nem namoro. Facilitar para vocês. Agora vocês vão carregar esta arca, mas num carro. Não pôr no ombro dos homens, não. Os homens cansam, carregando. Colocavam um varão nas argolas da arca, e os levitas chegavam e punham aquele peso no ombro, porque o sacerdote é para isso. Ele é um levita, é para carregar aquele peso no ombro, o peso da congregação, da luta, da dor que o povo sofre, e ele passar a ensinar aquele povo, tinha que ser dos ombros. Mas não, Davi mudou aquilo, saiu da vontade de Deus. E quando ele fez isso, arrumou um carro novo. E quem é que não quer ser amigo de Davi? Amigo do rei. Mas você ser amigo do pastor, quando o pastor saiu da vontade de Deus, você vai ver o juízo que vai cair na sua cabeça. Você ser amigo de Davi, quando Davi saiu da vontade de Deus, você vai ver a morte. E foi isto, os amigos de Davi, tudo ali, e o carro agora carregando a arca, e aquelas curvas de nível, quando dava, que a roda do carro dava uma virada, ou Uzá, amigo de Davi, meteu a mão na arca, pensou que a arca ia cair, querendo fazer uma obra a Deus fora da sua vontade, pôr a mão onde não é para ele pôr a mão. Tem gente que não é para ser obreiro e quer ser obreiro, tem gente que não é para ser pastor e quer ser pastor, tem gente que não é para ser apóstolo e quer ser apóstolo, tem gente que não é para ser mestre e quer ensinar, tem gente que não nasceu para ser profeta e quer profetizar. E aí mete a mão na arca. Oh, mas quem foi que falou? Oh, fulano de tal tem muito conhecimento, recebeu muita unção de Deus. Davi também tinha recebido. Davi era um rei ungido por Deus. Mas quando ele saiu da vontade de Deus, não só ele pagou o preço, que ele veio também bailando, dançando, que coisa maravilhosa. A arca vai para a minha cidade, o evangelismo vai para a minha cidade, o avivamento vai para a minha igreja. Deus diz, não vai chegar lá não, vai chegar tristeza para você, Davi, porque você saiu da vontade do Senhor, você vai ter que pagar o preço. Então quando a arca deu aquela mexida, e
Uzá meteu mãozão, amigo de Davi, o que tem? Agora eu posso pôr a mão na arca. Não, você examina a sua vida para ver se você é um levita. Examina a vida de Uzá para ver se ele é um levita. Aí você não vai encontrar. Examina a vida de algum pregador para ver se ele é levita. Se ele nasceu para transmitir esta etapa final. Examina a vida dele. Examina a maneira de cumprimento das Escrituras para ver se nasceu para aquilo. Se é um levita. Agora diz, muito bem, hoje é segundo as ordens de Melquisedeque. O sacerdócio levítico veio até Cristo e de Cristo para cá, e diz, é segundo as ordens de Melquisedeque. Quer dizer, o próprio Deus dando ordem para um homem transmitir sua palavra, para um pastor, para um evangelista, para um apóstolo, para um mestre, para um profeta, levar sua mensagem. Mas isso é Deus fazendo isso. Deus levantando homens para este fim. Mas se o homem não é para aquilo, o melhor que faz é dizer, olha, outro toma conta, eu apenas quero ficar perto ouvindo. É muito melhor. É muito melhor. É uma pessoa que não nasceu para ser um diácono. Eu deveria dizer assim, não, eu não nasci para ser diácono. Eu quero estar aqui ouvindo, é um prazer. Deus já me salvou, me pôs aqui para escutar. Eu quero ter o prazer de ouvir. Se todo mundo fosse obreiro na igreja, onde estariam os ouvintes? Se todo mundo fosse diácono, se todos fossem pregador, Paulo fala sobre isso. Se todos pregassem, onde estaria quem ouvia? Cadê o ouvinte? Mas cada um foi chamado, e sendo chamado, você tem que saber, mesmo recebendo uma unção para certo trabalho, o perigo é estar fora da vontade do Senhor. Davi saiu fora e o seu amigo meteu a mão na arca e morreu na hora. Parou a dança, parou o regozijo, parou o avivamento. O que aconteceu? Uzá morreu. Mas por que morreu? Davi, quando você saiu para a batalha, quando você saiu para buscar esta arca, você consultou Natã, o profeta? Não, eu sou rei, eu mando. Você não manda. Você tem uma unção para rei, para mexer com arca, é sacerdócio. Você não nasceu para sacerdócio. Você não tem sacerdócio sobre si, esse ministério sobre você. Como que você acha? Só porque você é rei, você põe a mão numa outra coisa. Fique no seu lugar, fique no posto do seu dever. Não tente pôr a mão numa coisa que não é para você. Não tente pregar quando você não foi chamado para aquilo. Para começar, aí o pregador não vai ter mensagem para alimentar o povo, dar-lhe fé de rápido, e o povo do outro lado vai estar errado em ter aquele pregador e dar todo o apoio para ele, sendo que aquela mensagem que ele prega não lhe inspira fé de arrebatamento. E Deus deu fé de arrebatamento na mensagem do profeta. Nós, os pregadores, somos obrigados a ter esta mensagem que dê fé de rápido para esse povo. Mostrar para esse povo o que é a fé de rápido, da saída dessa terra. Mas tem que mostrar, tem que dizer para eles onde está, onde Brana falou que está, porque Deus falou para o profeta e o profeta fala para nós. Está nas mensagens. Amém? Então Davi, sendo ungido, tendo ainda a unção, saiu da vontade do Senhor, apesar dessa unção. Sabe que a gente tem unção, a gente quer fazer uma coisa que não é para a gente fazer. Eu tenho que saber se eu posso fazer. E todo o povo, não tomando em conta a regra da Escritura, ou seja, o que a chave desta revelação, sendo todos eles ungidos também, todos unânimes, gritavam, louvavam a Deus por uma coisa que parecia ser completamente correta, trazer de novo a palavra de Deus à casa de Deus. Porém, Davi era um rei, ele não era profeta. E a palavra de Deus vem ao profeta. Você quer buscar a arca, Davi? Vai a Natã. Você quer saber de 7 trovões, irmãos? Vai a Brana. Você quer saber de 7 selos revelados? Vai a Brana. Vai ao profeta. Não ao filho do profeta. Vai ao profeta. Vai a Brana.
Toma, já morreu. Vai na mensagem. Toma a mensagem e vê o que ele deixou aqui escrito para nós. Ele pregou isso daqui. Você vai e toma esta mensagem. É o que Davi devia ter ido. Antes de buscar a arca, meus irmãos, capitães de 100, capitães de milhares, vem cá, chama o nosso profeta Natã. Irmão Natã, o que o Senhor diz da parte do Senhor? Podemos ir buscar a arca num carro novo? Natã ia falar para ele, não. Porque um profeta conhece as regras da Escritura. Não. Carro novo, não. Oh, mas foi eu quem fiz, eu sou o rei. Não. Você é rei, mas a palavra é Deus. E a palavra diz que esta arca só pode ser carregada nos ombros dos levitas. Põe os sacerdotes a carregar a arca. Davi não queria. Ele sabia, se eu for perguntar para Natã, ele vai mudar minha opinião. Se eu for procurar a Natã, ele não vai deixar eu estrear meu carro novo, minha denominação nova. Agora vem e pergunta ao profeta. Eu quero que vocês, crentes da mensagem, pergunte a mensagem do profeta. Pergunte se o cordeiro saiu do trono, não para o Osmar. Pergunte para a mensagem do profeta. Pergunta para o primeiro selo. O que ele diz que para revelar o primeiro selo, o cordeiro tinha que sair do trono. Ele revelou 7 selos. E você vem agora e me diz que o cordeiro ainda está no trono? Porque o irmão Branham não podia falar tudo naqueles dias. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Pregue, mas não diga a ninguém. E ele pregou, mostrou que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os selos. Agora depois você quer tomar o conselho de quem? Eu quero que me aconselhe o servo do Brasil, o anjo do Brasil. Você não quer um servo do Brasil, o anjo do Brasil sendo o 7º anjo, não é melhor não? Do que o Osmar e qualquer outro homem que nós temos em mente aqui neste Brasil? Não, eles não querem. Eles querem sempre pôr um homem na frente de um profeta. Eles querem pôr um rei, eles querem pôr alguém que se destacou na nação na frente do profeta. E não se pode fazer isso. Você tem que chamar o profeta em cena. Chame sua mensagem, pergunte para a mensagem. O último eleito já entrou? Pergunta para a mensagem. Irmão Branham diz no 4º selo 60 e 1º selo 52 e 66. Irmão Branham diz, quando a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. Então quem era o último eleito? Primeiro e último você vê, Cristo e Branham, primeiro e último, e tudo é Cristo. Jesus Cristo dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, porque o ministério do primeiro, Cristo, e do último, Cristo em Branham, é idêntico, o ministério é idêntico. Irmão Branham mostra isso na mensagem, obra-prima. Por que a pessoa não toma essa revelação? Ela quer fazer um carro novo, na primeira e segunda etapa, faz carro novo para carregar a mensagem. Aí carrega a mensagem. Aí um monte de obreiro, quando ele tem uma fábrica de obreiros. Olha, é só a pessoa começar a escandalizar um pouquinho, eles chamam ela, eu vou fazer um diácono, eu vou te dar um posto de pastor. Eu vou te fazer um pastor. E diz, então agora sim, como é que eu vou fazer pastor, tendo que você não nasceu pastor? É Deus quem faz. Leia Efésios 4:11, é Deus. A uns deu Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu, não a igreja pediu. Deus deu. Primeiro você tem que ver se Deus fez aquele homem para isso. Se não fez, por que a igreja escolhe? A igreja primitiva também com unção do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes escolheu Matias. Mas quem foi que Deus escolheu para colocar no lugar do Judas? A igreja escolheu Matias, mas Deus escolheu Paulo. Mas a igreja, ela deveria saber escolher, ela está cheia do Espírito Santo. Mas tem hora que a igreja precipita, Davi precipitou.
Não consultou o profeta? Os crentes da mensagem se precipitam, quebra o CD antes de ouvir. Vai ouvir primeiro, vai examinar primeiro, vê se está de acordo com a mensagem, vê se foi o profeta mesmo que falou. Se foi, não quebra não, que você vai ter juízo. Mas também, se você não é para ser um ministro desta mensagem e põe a mão usar, você morre espiritualmente. Se não é para ser ministro, para entregar esse recado, então vai confundir mais do que esclarecer, diz o profeta. Confunde mais do que esclarece. Por quê? Falta ministério para aquilo. Talvez as pessoas tenham um ministério individual e muitas vezes não dá valor. Mas eu dou valor nisso. Eu vejo um irmão pregando para os outros assim, eu dou valor, porque eu acho que eles têm facilidade para conversar com os outros, para pregar o que eu talvez no púlpito que eu falo um pouquinho. Mas já em particular, eu tenho que ver outro que tem um dom para fazer aquilo e eu admirar quando as pessoas pegam a mensagem e mostram aquilo ali individualmente para as pessoas e não são nem obreiros, não são pastores e faz um trabalho que Deus está naquilo ali, enquanto a pessoa está na vontade de Deus. O dia que ela sai da vontade de Deus, talvez ela pense que é alguma coisa, ela saiu da vontade de Deus. Davi pensou, eu sou rei, então agora eu posso fazer esse carro novo. Foi a pior viagem para ele. Vou transmitir alguma coisa nova. Agora, não me diga que selos, trovões, novo nome é novo. Selo, trovões, novo nome tem 40 e tantos anos, que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Não é coisa nova. Nova porque nós estamos aprendendo agora, mas isso daí já vem lá de trás, já foi revelado nos dias da voz do irmão Brana. Foi revelado. Agora, sair disso daqui é sair da vontade de Deus, é pagar o preço. Depois é pagar o preço. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ouvir sua palavra. Ajuda-nos a fazer a coisa da forma certa, a estar na vontade do Senhor, segundo o que o Senhor deseja, não segundo o que nós pensamos que é bom, que é certo, mas segundo o que o Senhor deseja, sua palavra, de uma forma que nós mesmos devemos ser humildes para tomar essa palavra e fazer com que a luz do Senhor brilhe, clareie para o povo a cada momento. Ajuda seu povo, Pai, e ajuda cada ministro desta mensagem, que eles possam ter esta unção sobre si, este ministério que o Senhor foi quem deu, que verdadeiramente tem este ministério sacerdotal sobre si para levar um povo à fé de arrebatamento. Me ajuda, Senhor, a ajudar esse povo a dar-lhes aquilo que o Senhor tem mostrado na mensagem do seu profeta, para que eles possam alcançar esta fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A noiva de Jesus, comprada na cruz com sacrifício seu, ouviu a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com intercessão de amor. A força que ele dava e nunca desprezava, fez uma vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, tem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento.
noiva do Cordeiro, só através do selo podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo no eterno morar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada, da mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem, como a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo, a família Brana. A esposa então casou-se com a grande mensagem, como a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo, da família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é o sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Amém, amém. Glória.